Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade sobre a live de ontem. Olá, tudo bem? Vamos conversar a respeito. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Tô aprendendo. Esperar o Dr. Caio entrar e vamos conversar a respeito dos partidos políticos. Oi, Dr. Caio. Olá pessoal, tudo bem? Então eu fixei aqui o da escolha do partido político. Dr. Caio, já te aceitei, veja ali se conseguiu. Se entrou? Acho que sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Ontem a gente teve um probleminha técnico. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Ontem a gente teve um probleminha técnico, né, doutor? Não conseguimos Sim. terminar, então, a nossa live. Vamos continuar conversando e eu vou passar a palavra para você, então, para dar continuidade. E algumas perguntas, depois eu continuo as minhas perguntas, ok? Sim, doutora. Então, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo a segunda parte do tema como a escolha do partido político interfere nos vereadores na possibilidade de serem eleitos. A doutora Priscila fez uma primeira pergunta que eu já tinha conseguido responder. Então, doutora, por favor, pode já partir para a segunda. A primeira pergunta dela foi sobre a importância. Eu expliquei que no Brasil não tem como o candidato ser pelo menos lançado como candidato se ele não estiver filiado em um partido político. Porque quem lança como candidato é o partido. Não existe no Brasil a possibilidade ainda, pelo menos agora em 2022 ainda, a possibilidade de a pessoa ser candidato se ela não estiver filiada em algum partido político. Então é isso. Podemos passar para as próximas, doutora. Sim, daí a gente também conversou a respeito daquela lenda que existe, né, sobre a politicagem e os partidos políticos. Exato. Agora, a pergunta eu invisto tempo ou dinheiro nessa escolha? Bem, pessoal, eu diria que o dinheiro, não tem que investir dinheiro na escolha do partido político, mas sim tem que investir tempo. Por quê? Porque existem muitas opções de partidos políticos e vocês terão que escolher uma delas. Nós vamos conversar aqui ao longo dessa live e ao longo do nosso curso que nós temos gravado na nossa plataforma, vamos dar várias dicas, mas a primeira dica é a seguinte: não está na hora de vocês escolherem partido político para saírem candidato ainda. Então, se você fizer uma escolha de qualquer jeito, você corre o risco de entrar em um partido que vai tornar muito mais difícil muito mais difíceis as suas possibilidades de ser eleito. Mas ainda não está na hora. Por quê? Porque os partidos mudam, as composições mudam. E eu sugiro que vocês aguardem pelo menos até o mês de fevereiro, março, para começar a fecharem a questão. De qual ano? Não é nem do ano que vem, é do ano da eleição, porque tem que estar afiliado 6 meses antes. Então, por enquanto é isso. Tem que destinar tempo e não dinheiro. Embora quem não tem muito tempo acaba gastando dinheiro para fazer as coisas, mas nesse caso isso não se resolve com dinheiro, se resolve com análise. Eu ia perguntar, a minha pergunta era justamente essa, né? Qual é o melhor momento para que isso aconteça? Eu acho que o momento agora, então, é estudar e saber as suas tendências, né? E depois Sim, se filiar. exatamente. Eu penso que vocês que pretendem ser candidatos. Inclusive vou fazer aqui um comentário.
Para quem já é vereador, nem se pode cogitar trocar de partido antes do que é chamado janela partidária, que é um curto espaço de tempo que vai ser aberto no último ano do seu mandato, justamente no ano da eleição, em que vocês poderão trocar de partido sem correrem o risco de perderem a sua vaga. Existem muito poucas exceções que nós não vamos nem mencioná-las para que isso não gere em vocês a impressão que dá para ficar trocando de partido. Bem, só para dar uma ideia, é quando um partido deixa de existir porque se junta com outro, mas isso ainda é polêmico, ou quando o candidato é expulso do partido, o vereador, no caso, que já tem mandato, é expulso porque ele discordou da questão ideológica do partido, mas assim, são raras as exceções. Então, para quem já é vereador, nem pense em trocar de partido agora, talvez no último ano da eleição. Quer dizer, no último ano do mandato, que será o ano da eleição. E para vocês que ainda não são vereadores, também não está na hora de definir qual partido será, mas está na hora de observar. E aí vocês têm a opção de serem protagonistas ou de serem coadjuvantes. Como assim? Vocês têm a opção de organizar, de ajudarem a montar uma equipe forte, viável, que vai dar chances reais de você ou os outros colegas vereadores candidatos do seu partido, né, pré-candidatos que sejam, serem eleitos, ou você fica parado só observando e não faz nada. A gente recomenda que vocês sejam protagonistas, que vocês tomem as rédeas da situação. Então, ainda não está na hora de definir partido, mas está na hora de começar a pensar em grupo. Quem serão os outros candidatos junto com vocês? Vamos respondendo as perguntas, são várias. Acredito que isso vai esclarecendo à medida que a gente for respondendo, né, doutor? Exatamente. Doutora, onde você vê que as pessoas ou os candidatos erram mais nesse período assim, de escolha? Sim, eles erram mais em dois momentos. Quando eles não pensam sobre as consequências de estarem em um determinado partido, eles nem escolhem o partido, na verdade, eles aceitam convites para entrarem em partidos sem analisar quais são os outros membros desse partido. Só para dar uma ideia rápida, imagina, doutora Priscila, que a senhora sozinha seja uma candidata vereadora em um partido com outros candidatos. E a senhora tem 1.000 votos. 1.000 votos vai garantir que a senhora seja eleita em quase todos os municípios do Brasil. Só que nesse partido já tem uma pessoa que tem 1.001 votos. Então a senhora, vamos supor que esse partido só tenha conquistado uma vaga, então a senhora, por melhor votada que tenha sido, não levará a vaga porque tem outra pessoa com mais votos do que a senhora. Agora vamos imaginar de outra forma. A senhora tem 1.000 votos e nesse partido da senhora tem outros 10 candidatos. Cada um deles tem 5 votos. Bem, 10 vezes 5, 50. Nós teremos um total de 1.050 votos nesse partido. Provavelmente a senhora não vai ser eleita, porque não terá alcançado o quociente eleitoral, que é uma outra condição. Então não adianta ter apenas muitos votos. É muito importante que vocês sejam os candidatos melhores votados do partido, mas que também esse partido seu tenha muitos candidatos para dar uma quantidade de votos boa, um somatório de votos. Só para a gente dar um rápido exemplo, imaginem um jogo de basquete. Eu não sou muito de acompanhar jogo de basquetebol, mas a gente sabe que uma partida de basquete é normal ter mais de 100 pontos. O time de Minas vai disputar contra o time de Santa Catarina, por exemplo. Vamos supor que vai dar um jogo aí de 105 a 100 para Santa Catarina. 105 a 100. Vamos supor que eu sozinho tenha feito 100 pontos do time de Minas. E a doutora Priscila, junto com outros colegas dela, aí, fizeram 105. Qual time que venceu? Santa Catarina. Mesmo que eu sozinho tenha feito todos os pontos, isso não quer dizer que meu time vai vencer. Então, não adianta eu ser um bom candidato sozinho. É necessário que o partido tenha muitos votos, porque o primeiro ponto na análise de saber quem vai ser eleito é olhar quantos votos o partido inteiro teve, somando-se os votos de todo mundo.
do partido. Depois que você apura, você vai verificar quantas vagas esse partido conquistou. E aí, esse partido, vamos supor que conquistou 2 vagas. Aí sim, nós vamos pegar os 2 melhores votados nesse partido e a eles serão dadas as vagas. Nesse exemplo meu do jogo de basquete, imagina que eu tenha feito 100 pontos sozinho e meu time perdeu para a doutora Priscila. O dela fez 105. Ela fez, por exemplo, 80 pontos e o outro fez 15 e o outro fez 10. Eu tenho 100 e não vou levar a vaga. A doutora Priscila teve 80 e vai levar a vaga, porque o partido dela teve mais votos que o meu. Então, temos que analisar tudo isso, mas vamos responder, né, doutora Priscila? Tem mais perguntas aí, né? Tem. Eu queria um exemplo de alguém que já fez isso, que você viveu, enfim. Temos. Ou algum aluno seu, ou alguma coisa nessa questão da escolha de partido. Olha, primeiro, eu mesmo. Eu fui um vereador, eu fui eleito e eu analisei muito a questão partidária. Na minha época existia a possibilidade das coligações, então isso também foi levado em consideração na hora de eu definir o meu partido. E eu também levei uma questão muito a sério. Eu levei em consideração a necessidade que eu queria que ninguém fosse dono do meu partido, que eu escolhesse um partido que eu teria autonomia para fazer as minhas escolhas, que eu pudesse votar a favor ou contra uma ideia sem sofrer risco de ser expulso do partido ou de ser repreendido. Então eu escolhi um partido, para falar bem a verdade, que teria sido até difícil de ser eleito nele, embora eu tenha sido. Por quê? Porque era um partido que não tinha ainda um grupo. Para vocês terem uma ideia, o meu partido só lançou 2 candidatos, eu e mais uma pessoa. Só que como a gente tinha a possibilidade de coligação, a gente conseguiu somar os votos com os outros partidos que coligaram conosco, e eu fui o mais votado da coligação, e a coligação teve votos suficientes para eleger. Mas eu olhei isso, um partido que não tenha caciques no meu município, que eu não tenha que ficar pedindo bênção para ninguém. E eu também sugiro que vocês façam isso. E não escolham logo o partido mais fácil de ser eleito, por exemplo. Se vocês escolherem o mais fácil, mas isso for te custar sossego, for custar a sua paz durante o mandato, é melhor trocar. É melhor escolher outro mais difícil. E também teve um aluno nosso, o Rafael. O Rafael também conseguiu ser eleito no meu partido, inclusive com o meu número. Foi o primeiro pré-candidato que me procurou. A gente montou o partido para que todos tivessem chance. Olha que interessante. Nós montamos o partido com algumas regras. Primeiro, não teria ninguém que já fosse vereador. Para quê? Para que todos os candidatos que estavam chegando não fossem disputar com alguém que tivesse muito voto e grande chance de levar a vaga para si. Essa foi uma regra daquela época. Mas isso também tinha uma consequência. Como ninguém ali já era vereador ou já tinha sido candidato, ninguém sabia quantos votos cada um teria. Era um risco. Mas a gente montou, então, esse partido com pessoas que estavam dispostas a correr o risco e organizamos as estratégias de trabalho, né? Organizamos para que eles tivessem uma rede de apoio que pudesse dar uma chance para eles serem eleitos. E eu falei assim, olha, gente, eu fui eleito, para vocês terem ideia, com 470 votos na minha cidade. Isso me colocou em 4º lugar, o 4º melhor votado, primeira campanha, etc. Considero a votação muito boa. E eu falei, ó, aquele que tiver 300 votos no partido vai ter muita chance de ser eleito. Porque a gente está montando aqui um partido equilibrado com candidatos viáveis. Acabamos conseguindo eleger o Rafael, que teve 235 votos. E quem ficou em segundo lugar no partido teve 231. Ou seja, não foi uma votação astronômica, foi uma votação possível, e ele foi eleito mesmo com essa votação muito menor do que outros candidatos. Teve candidato que teve o dobro de votos e não foi eleito. E foi um partido equilibrado, porque olha só, quem ficou em segundo lugar, se tivesse tido mais 5 votos, tinha levado a vaga dele, por exemplo. Então, eu sugiro que vocês pensem dessa forma, que vocês não sejam coadjuvantes. Não fiquem sentados em casa observando apenas. Tomem as rédeas da situação. Montem os seus partidos equilibrados. Como assim? Convidem pessoas que compartilham da mesma ideologia sua. Isso é importante. Para você entrar na disputa eleitoral, quando você quiser ser vereador, o primeiro passo para você
conseguir um sucesso é você ter a convicção de que mesmo que você não seja eleito, a sua bandeira estará representada. Então imagina o seguinte, vou montar um partido, eu, doutora Priscila, e mais alguns vereadores sensatos. Eu vou trabalhar para ganhar, para ser o mais votado, assim como a Priscila vai trabalhar para ser a melhor votada. Mas eu tenho certeza de que se eu for o primeiro, ou a doutora Priscila a primeira, ou algum outro vereador sensato o primeiro, as nossas ideias estarão bem representadas. Se você conseguir entrar na política com essa certeza de que, eu vou entrar para ajudar e para ganhar, mas se eu não ganhar, tá tudo bem, porque as ideias estarão lá, é até bom, isso te ajuda até a conseguir mais votos, porque o seu eleitor não vai ter medo de votar em você, com medo de o voto acabar ajudando a eleger um picareta, uma pessoa que está escondida no partido ali para usar os demais de escadinha. Então, sim, já deu certo, pelo menos 2 vezes, e é por isso que eu e a doutora Priscila estamos agora lançando esse método para conseguirmos alcançar ainda mais vereadores do Brasil, para ajudar mais vereadores a transformarem a realidade. Mas sim, foi testado e deu certo já 2 vezes. Pois, tem mais perguntas? Não, doutor, era isso. Você foi fenomenal nas suas respostas. Eu acho que essa é uma live 2, né? Complementação. Isso. O pessoal que tiver interesse de fazer perguntas também, a gente pode abrir uma caixinha e fazer uma nova live amanhã, quem sabe, doutor, o que acha? Sim, acho bom. Mas é isso aí. Então era só a continuidade, a parte 2 da nossa live de ontem, então, do nosso probleminha técnico. E as respostas são ótimas. Eu quero agradecer, então, esse bate-papo. Tá ótimo. Eu te agradeço e até a próxima, doutora Priscila. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.